Muito bom. Bom, são 7 horas, vamos começar na hora exata, as pessoas vão entrando, mas é importante, tem bastante conteúdo, o tempo é curto. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma rápida fala introdutória na qualidade de presidente da Comissão de Mídia, Entretenimento e Cultura da OAB de São Paulo. Para mim é um prazer muito grande estar dando o pontapé inicial num curso que é também fruto de uma parceria entre a comissão e a Escola Superior de Advocacia, a ESA. Um dos trabalhos que a gente procurou desenvolver e vem desenvolvendo no âmbito da comissão é justamente ampliar a oferta de conhecimento e de conteúdo na área de direito do entretenimento. E a gente encontrou na ESA um espaço aberto para nós, para realizar esse objetivo. Não poderia ser em outro lugar, a verdade é essa. Queria já desde já agradecer ao Dr. Flávio Tartucci, presidente da ESA, e a toda a equipe da ESA, pela abertura, pela parceria. Desde o início, quando nós propusemos uma ideia ainda de estruturar alguns cursos de introdução na área de direito do entretenimento, a receptividade foi imensa e uma alegria muito grande também ver que a iniciativa teve aderência, né, com o interesse dos advogados, estudantes. A gente vê pelo número de estudantes aqui. Eu queria agradecer também, inicialmente, a doutora Sônia Delbu, que eu vou apresentar em seguida e passar para dizer algumas palavras. Mas queria desde já agradecer, doutora Sônia, também pela parceria com que recebeu a ideia e foi uma entusiasta dessa iniciativa, né? Tendo coordenado o já consagrado curso de pós-graduação da ESA nesses temas e identificando nesses cursos uma possibilidade de ampliar ainda mais, né, o acesso e o conhecimento para os estudantes. Então, desde já, deixo o meu agradecimento. Queria agradecer também a doutora Pilar Robles e ao Alessandro Amadeu, os nossos professores que conceberam o curso, encararam o desafio, são grandes especialistas no assunto, conheço porque trabalho com eles já há muitos anos, e conhecem bastante, estão no dia a dia das operações no mercado, trabalhando para os diferentes agentes nesse setor, e eu tenho certeza que, da mesma forma que eles abraçaram o desafio de dividir um pouco do conhecimento deles com todos vocês, eles também vão, enfim, apresentar para vocês aulas que vão ser de grande valor. Dito isso, e sem deixar de mencionar também a própria OAB e a presidente Patrícia Vanzolini e o vice-presidente Leonardo Sica, que também deram grande apoio desde o início do meu trabalho na comissão para que a gente pudesse realizar essas ações e ampliar, né, o conhecimento nessa área. Eu passo a palavra para a doutora Sônia Delbu, coordenadora do curso de pós-graduação da ESA, consagrado curso de Direitos da Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento, Mídia e Moda, há vários anos formando profissionais nesse setor. O curso da ESA já se tornou uma referência, doutora Sônia, e nós aqui, com esse curso, pretendemos abarcar uma pequena parcela do volume enorme de conteúdo que é abarcado pelo curso de pós-graduação. Então, eu passo a palavra, doutora Sônia. Eu queria que você dissesse um pouco sobre o curso e pudesse contextualizar esse curso agora no âmbito de todos os cursos da ESA, em relação ao tema. Muito obrigado, boa noite, boa aula para todos. Boa noite. Só com licença, desculpa interromper, doutora Sônia. Tem um participante, acho que chama aqui Cássio Moraes, está com o microfone aberto, está fazendo muito barulho. Se ele conseguisse fechar, por favor. Ou se o administrador da sala conseguisse mutar ele, por favor.
Eu vou pedir aqui para suporte tentar mutar. Acho que já foi. Obrigada, desculpa interrompê-lo. Imagina, obrigado, doutora Sônia. Boa noite. É super importante, de fato, que num curso com tantos alunos, eu estou vendo que, por enquanto, estamos em 192, mas devem entrar muitos outros ainda, que todo mundo mantenha o microfone fechado quando não está falando, porque senão fica um eco e é complicado. Bom, primeiro eu queria agradecer o doutor José Maurício Fittipaldi pela fala e cumprimentá-lo. Eu achei muito legal essa iniciativa, né, da gente ter as comissões da OAB trazendo cursos super especializados para dentro da ESA, né? Esse tema do curso de vocês, contratos no mercado musical, os alunos da pós-graduação também têm, mas é óbvio que não é um curso inteiro, certamente é uma aula, são 2 aulas ligadas ao tema, né? Então é muito bom, e eu estou vendo aqui, olha, eu já vi pelo menos uns 10 ex-alunos passando por aqui. Então, eu queria contar para vocês, eu acho que alguns já fizeram o curso, outros com certeza vão ter interesse em fazer. Nós temos já, desde 2007, foi mudando um pouquinho a estrutura, foi crescendo e foi mudando um pouco de nome. Hoje a nossa pós chama Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento, Mídia e Moda. Né? Neste semestre, por exemplo, nós estamos no módulo de entretenimento e publicidade. Os alunos estão tendo agora mesmo uma aula com o professor Rodrigo Salinas, né, sobre uma oficina de contratos na área musical, né, e musical e de audiovisual. Então, é um curso que tem uma parte teórica grande, a gente estuda desde que começa com direito autoral, direito da personalidade, depois tem um semestre que são todas as questões de direito do entretenimento, então vai desde o teatro, artes plásticas, música, audiovisual, um pouco do direito digital. A gente tem também o direito desportivo, depois vai para a propriedade industrial e, por último, a gente tem o direito da moda, que foi uma área que cresceu muito, né? E que a gente deixa por último de propósito por 2 motivos. O primeiro motivo é que ela precisa do conhecimento das outras áreas. A pessoa precisa conhecer propriedade industrial, direito autoral, direitos da personalidade. E segundo, porque acaba sendo o mais suave de todos. Então, a gente deixa mesmo para o final. E quem tiver interesse nesse curso, nós vamos ter uma nova pós-graduação no início de 2023. Né? Como a demanda foi muito grande, o curso, desde 2020, está acontecendo online, então, tanto que nós temos alunos do Brasil todo hoje, antigamente era só São Paulo, e agora nós temos alunos do Rio Grande do Sul, de Minas, do Rio de Janeiro e de vários outros lugares, e começa pontualmente, né? Na época também da Raquel aqui, o Ricardo, a gente nunca conseguia começar às 7 da noite, porque tinha todo o problema do deslocamento até a ESA, né? Alguém que trabalha na Berrine, para chegar na Liberdade, a gente sabe a grande dificuldade que é. Então, com o online, eu acho que nós perdemos o contato visual, contato presencial com as pessoas, por um lado, mas, por outro, nós ganhamos em participação e tudo mais. Então, é um curso muito legal, estou muito contente de agora as comissões estarem trazendo cursos super especializados, como eu falei, eu não sei quantas aulas vocês vão ter aqui. Quantas aulas, Paulo? São três aulas. Tá, mas é uma quantidade grande e um assunto hiper especializado, né? Então, é muito importante, é complementar. O que eu vou pedir é que, para os próximos cursos, se vocês puderem evitar as segundas e terças-feiras, os nossos alunos também terão interesse de participar, né? Quem faz a pós precisa, inclusive, de atividades complementares, então eles têm horas para cumprir em outras atividades, então é muito bom ter alguém com o microfone ligado aqui. Alessandra, doutora Alessandra. Ah, tá. E então, não funciona, né? Não sei porquê, mas é um por vez, senão não dá certo. Então, eu acho que eles também querem participar, então estou contente com a iniciativa, vocês contem comigo o que vocês precisarem, e quem quiser saber mais sobre o curso, me procure, que eu terei o maior prazer em conversar. Agora, vou deixar o tempo aqui, não vou usar mais o tempo de vocês, quero desejar sucesso para o curso, boa aula a todos, e até a próxima.
Muito obrigada, doutora Sônia. Obrigada, José Maurício. Doutora Alessandro já está aqui também, né, com a gente. A gente queria primeiro agradecer ao número de inscritos. A gente está muito honrado, que a gente teve mais de 670 inscritos. Nesse momento, estamos com quase 230 aqui online. Então, assim, estamos muito felizes e honrados com a participação de cada um de vocês. Esperamos poder apresentar aquilo. A gente vai, obviamente, começar por uma parte mais básica, né, para a gente chegar até a parte de contratos. E aí a gente também vai pedir, por favor, as perguntas, se puderem ser feitas, pelo chat, né? Que primeiro o doutor Alessandro vai fazer a apresentação da primeira parte da aula, depois eu vou fazer, e aí a gente vai pegando as perguntas para poder responder até o final da aula. Alessandro, quer... Estamos combinados assim? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui. Feliz em saber que teve uma resposta tão boa, né? Pelo menos em termos de interesse. Isso vai mostrar muita coisa para a gente. A gente vai poder contextualizar um pouco desse interesse também. Agradecendo de novo ao Dr. Fittipaldi, doutora Sônia, minha colega Pilar. Então, a gente... Dizem o seguinte, né? Que assim, olha, o segredo do sucesso a gente não sabe, mas do fracasso é querer agradar a todos, né? Mas a gente não ouviu muito esse conselho. Nossa ideia é tentar, dentro do possível, a melhor boa vontade de tentar fazer um conteúdo, passar um conteúdo aqui que comunique com todos. Porque vocês imaginam, a gente já imaginava que tivesse uma certa, não houvesse uma classe muito homogênea, uma certa heterogeneidade em relação aos participantes, porque acredito que deve ter pessoas que já atuam na área, pessoas que estudam, mas ainda não atuam, e pessoas que querem conhecer a área, né? Então, acho que vale esse nosso exercício de tentar trazer um conteúdo que nos parece básico, que na hora do contrato vai fazer todo sentido, na hora que nós formos analisar os contratos, que é o tema da apresentação. Então, por isso até aproveito a oportunidade para pedir, quem tiver perguntas específicas sobre contratos, se já puder adiantá-las até a próxima aula, nossa próxima aula, porque a gente vai tentar compilar essas perguntas e trazê-las em forma de aula na segunda-feira, né? No dia que a gente vai falar sobre contratos. Isso. Então, vai estar tudo contextualizado ali, porque todas as perguntas a gente vai tentar trazer alguma resposta, ainda que de forma contextualizada, para que comunique com todos. Então, um pouco da nossa ideia é de comunicar com todos, né? Trazer todo mundo, tentar trazer minimamente, sabendo que tem pessoas que têm já há muito tempo na área, então pessoas que querem entrar na área. Então, mesmo para quem já atua na área, acho que é interessante, porque primeiro forma um fórum, forma um bate-papo de troca de informações, e como disse, né, teremos um dia específico para trabalhar questões mais avançadas de contratuais, e também, para quem atua na área, a gente sabe que, como a gente vai demonstrar aqui, que os direitos musicais, eles são complexos, no sentido de terem várias fontes de regulação ou de regulamentação. Leis, tratados, acordos, convênios, e tem muitas questões de mercado aí que são envolvidas nisso, né? Então, juntando esse feixe de direitos, né, e de regulamentações, a gente começa a entender melhor. Então, mesmo para quem já atua na área, muitas vezes esse conhecimento fica colocado de uma forma meio caótica. Então, a nossa ideia aqui é tentar, de alguma forma, propor, pelo menos um exercício, de tentar organizar um pouco isso. E, de novo, trazer todo mundo para esse mundo, né? Para a gente tentar fazer um trabalho legal e profissionalizar a área, que, de fato, é o que precisamos, né? Nessa área. Então, a gente vai notar um pouquinho disso. Vocês estão vendo a apresentação? Já conseguem ver? Sim. Aqui, né? Vamos lá. Então, vamos lá.
estou aprendendo a fazer esse procedimento aqui para poder vê-los também e ver um pouco do que a gente está organizando aqui em termos de apresentação. Acho que para começar um pouco desse nosso trabalho, a gente precisa entender um pouquinho o mercado musical, como a gente estava falando, né? Assim, acho que entender um pouco dessa estrutura é muito importante para depois a gente desenvolver os contratos nessa área. Basicamente, você tem dois campos da questão da obra musical, do direito na música, que é a obra musical em si e a obra gravada, né? Que daí essa obra gravada, ela se torna um fonograma ou um videofonograma. E temos um terceiro lado, que é a questão da música ao vivo, né? Daí tem toda uma série de questões, muitas vezes relacionadas à performance, a shows e tudo mais. Então, tanto a obra e depois o fonograma, que nós vamos adentrar a isso, vamos falar um pouco melhor com isso, eles têm contratos, eles têm situações muito específicas, inclusive em relação à legislação e em relação ao mercado. Importante entender, a gente vai caminhar e a gente vai entender essas diferenças. Mas, basicamente, a gente tem uma estrutura que é bom sempre levar em consideração dentro da nossa esfera aqui do tema, que é música, conteúdos musicais, direitos relacionados à música. Então, temos a obra musical e temos o fonograma, basicamente. E, a partir daí, a gente vai ver como isso é comercializado, é colocado no mercado e que gera... que faz a riqueza circular, né? Bom, essa estrutura é extremamente importante para todos. Isso, a gente tem que partir sempre dessa base. Para entender qualquer tipo de contrato que a gente vai falar no futuro, essa base é primordial que vocês entendam, porque muitas vezes se confunde músico com autor, né? Intérprete com compositor, se confunde editora com produtor fonográfico ou gravador. Então, isso a gente vai reiterar várias vezes, para que isso fique muito claro na hora que a gente for falar de contratos, vocês saberem exatamente quais são os agentes que estamos falando e quais são os tipos de direitos e formas de exploração comercial dessas obras musicais e fonogramas / videofonogramas. Exato, exato. E a gente vai adentrar nisso, a gente vai dar conceitos sobre isso, vai falar mais. Mas, como a gente está falando dessa questão, né, de contratos têm a ver com a questão, da transferência de direitos. Esses direitos são direitos patrimoniais, então estamos falando de patrimônio. Tem a ver também com questões financeiras. Estamos aqui falando com advogados que trabalham na área, então por isso que é importante mostrar um pouquinho dessas questões de como funciona esse mercado, né? Quanto movimentou de dinheiro. Então aqui a gente fez alguns levantamentos, depois a gente vai disponibilizar o material para vocês, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai disponibilizar. Mas esses materiais, de qualquer forma, já estão aí, já foram feitos por outras instituições que fizeram esses levantamentos, mas só para mostrar um pouquinho como caminha o mercado musical. Então, esse gráfico mostra um pouco, e uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, para falar em especial da música, como a tecnologia esteve sempre ao lado do desenvolvimento do mercado e da própria, e nesse caso, na própria elaboração do gravação, né? A gente vai colocar principalmente a gravação de música, né? A música gravada. E hoje em dia, até com as lives também, né? Quando tivemos aquelas situações de live, a tecnologia ajudou muito a música que não era necessariamente gravada para estar ali fixada, mas sim para ser também vista ao vivo. Como a tecnologia esteve sempre ligada a uma distribuição, a questão patrimonial também das obras musicais. Então, você vê nesse gráfico, pega o período ali de 1999 a 2021, então você vê que como o fonograma, né, a música gravada, que nós vamos entrar nisso, como ele caiu, e como o streaming, que é a forma que mais se ouve música hoje em dia, né? Ou se comercializa música, ou tem rendimentos hoje em dia, como ele ganhou espaço. Tudo isso tem a ver com tecnologia, né? Basicamente. Então, ou seja, o físico caiu, né? E o streaming, o digital subiu, né? Exatamente. Então, isso mostra muito essa linha
né, que existe. O físico a gente chamaria de CD, DVD, LP, tudo que era o analógico, o físico mesmo, né, que você tinha aquela posse daquele fonograma, daquele produto fonográfico. Até o próprio download, que seria um segundo momento disso, né? Que a gente baixava, a gente não, né? Não fazia isso, mas as pessoas baixavam música da internet e tudo mais, né? Então isso já mudou, né? E às vezes até por meios pagos e tudo mais. Hoje já é uma outra. As pessoas agora querem ter acesso a, né? Você não precisa ter aquilo de sua posse. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a música no digital. E daí a gente vai ver que, na verdade, o que eles estão oferecendo e tudo mais. Mas, basicamente, o que as pessoas viram, olha, eu quero, como a Pilar falou, quero ter acesso, mas também, mas para competir com o pirata que existia, tinha que ser algo a mais, você tem que dar algo melhor para eles. Então, o fato de você poder estar organizando, não ter que ficar baixando música, né, ocupando seus espaços de HD e tudo mais, o fato disso estar organizadinho, o fato de você poder compartilhar com outras pessoas, o fato de você ver novos conteúdos, de você ter uma curadoria, tudo isso dá engajamento, tudo isso é interessante. De novo, hoje a tecnologia a serviço do direito autoral. Aqui está mais ou menos, aqui mostra aquele gráfico de uma forma mais objetiva, né? Como você vê que o poder do streaming nos últimos anos. Outras questões ali que a gente vê que o streaming já representa hoje um percentual altíssimo dos valores arrecadados, né, com a música. Nesses últimos anos, você teve um aumento de 24,3% do streaming, tá? Enquanto que outros meios, por exemplo, o download digital caiu 10%. Agora, olha só que interessante. Você vê também os meios físicos, que é o vinil, que é a fita cassete, que é o DVD, eles tiveram um aumento. Olha só como a música também tem essas coisas. Mas aí diria aquela coisa de boutique, né? É claro que ainda é muito pouco, né? Perto do que já foi. Mas existe dos colecionadores, né? Dos colecionadores que gostam de ter aqueles LPs, vinis e tudo mais, esse mercado tem aumentado. Isso tem muito a ver com a própria, hoje, também, de novo, ligado à tecnologia, redes sociais e tudo mais, aqueles mercados de nicho, né? Então, isso é importante entender, né? Então, você vê que o mercado está em ebulição, né? O mercado está crescendo, é interessante, isso tem outros reflexos, tá? Você vê aqui que o único ponto de música que caiu, por exemplo, na época de Covid, evidentemente, foi a música ao vivo, a performance em shows e tudo mais, por motivos evidentes. Mas, em relação aos outros modos de acesso à música, também continua havendo esse crescimento, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, né, por segmento, tá? Olha só, você vê de novo, né, como hoje você tem várias formas de monetizar, de ganhar dinheiro, do dinheiro circularizar nas diversas mídias, né? E veja que quando você coloca televisão, cinema, né? Se você colocar tudo isso, você vê que olha a importância também da música sincronizada ao audiovisual. Que interessante, né? Então você vê que também há um mercado de sincronização aí interessante, que é para colocar música num filme, numa novela, num comercial, né? Então também tem esse mercado e tem outros tantos, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais, vai falar de contratos, inclusive, relacionados a isso. A gente depois vai entrar mais detalhadamente nisso, né? Como é que essa distribuição de valores pelo ECAD, o que é ECAD, tá? Mas ele é um vetor importante, tanto para arrecadar como para distribuir essas receitas, principalmente numa modalidade chamada execução pública, que nós vamos ver no futuro. Mas o ECAD, já adianta, é uma associação formada por diversas associações coletivas que representam os autores e músicos, depois a gente vai entrar um pouco nisso, e ela é formada por associações. Essas associações também vão ter um trabalho importante nesse atendimento dos músicos, na busca
de direitos para os músicos e compositores, e até para produtores fonográficos, tudo isso a gente vai ver. Editoras, intérpretes, músicos, autores, players, todos os agentes. Esses agentes, a gente vai ter uma aula específica sobre eles, nós vamos falar um pouquinho. Mas só para mostrar como é importante a ECAD e as associações, porque eles vão ajudar muito nessa questão da música no digital. Tá? Eles têm uma atuação importante nisso. Tá? E aí você vê mais ou menos do que eles arrecadam, como fica esses percentuais. De novo, no Brasil também, a gente gosta sempre de dar esse paralelo, né? Global, local, né? Como no Brasil também, ó, mais de 2 bilhões foram arrecadados com streaming e tudo mais no Brasil. Certo? 32% de aumento nos últimos anos, tá? Então, o Brasil segue uma linha mundial, tá? Segue bem uma linha de crescimento mundial. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui devem ter aí uma assinatura, alguma coisa de algum streaming, entende isso, né? E já teve também, vejo aqui pessoas que talvez já tenham idade para ter vinil na época, né? Que era a época áurea do vinil, e agora aqui, de novo, agora mesmo que seja só um colecionador de nicho agora, mas tem. Outra coisa importante, olha só essa pesquisa de uma das maiores consultorias do mundo, que fala justamente sobre a importância da área do entretenimento. Olha só como tem crescido os percentuais de mídia, né, de ganhos e de crescimento, chegou a 40%, só o uso de música, né? Você entender que dentre as mídias e as formas dos tipos de obras que estão dentro do direito do entretenimento, do mercado do entretenimento, a música participa de praticamente todos. Então, se tem um show, tem música. Se tem filme, tem música. Se tem CD, álbuns fonográficos, tem música. Cinema, tem música. Então, a música, rádio, TV, games, a música está inserida em tudo isso. Todos esses elementos do mercado de entretenimento. Então, esse setor, que é muito importante, é o setor dos mais importantes no Brasil, está entre assim, as indústrias mais importantes no Brasil, em diversos outros países, são indústrias importantes que fazem diferença no PIB desses países, e aqui põe comida na mesa das pessoas, você vê que a música está em tudo isso. Então, nós estamos falando de algo realmente importante. Agora, vamos lá. Vamos, evidentemente, como eu falei, a gente vai passar muito rapidamente sobre aquilo que é essencial sobre direitos autorais, para a gente começar a entender juntos, caminhando juntos, para todo mundo aqui estar junto, para depois chegar nos contratos. Os direitos autorais são essas... Bom, o direito autoral, já que estamos falando para advogados, ele está dentro do ramo da propriedade intelectual, né? Que surgiu na Inglaterra, né? Naquela Inglaterra que tinha tudo a ver, né? Que era o país central do capitalismo, né? Então, você tinha que garantir a posse desses direitos imateriais, da produção imaterial. Então, isso faz muito parte, é muito base do capitalismo, né? De avançar seus domínios sobre os bens da sociedade, enfim. E a partir daí foram desenvolvidas legislações a respeito, e sempre com a ideia central desse incentivo à criação, né? E essa proteção, ainda que temporária, mas regulando esse direito, né? Esse direito de exclusivo, esse monopólio, por um tempo, mas também regulando isso com o acesso, né? Das pessoas a esses bens. Então, essa proteção, tudo de forma temporária, né? Essa proteção passou a ser prevista em diversos outros países, e a partir daí foi se vendo a necessidade de ter acordos internacionais, e daí nasceram uma série de convenções internacionais que vão dar os principais regramentos, as linhas básicas para que cada país faça a sua própria regulação sobre esses temas, tá? Então, dentro do ramo da propriedade intelectual,
você tem a propriedade industrial, você tem os conhecimentos tradicionais aí nos direitos sui generis, mas você tem, que é o campo aqui dos direitos autorais, que é, de fato, os direitos autorais, que cuidam o quê? Das obras literárias, artísticas e científicas, basicamente. E dentro delas, depois a gente vai ver um pouco quais os tipos de obra que são efetivamente protegidas, tá? O interessante do direito autoral, ele tem essa característica sui generis, que é o fato dele ter dois campos de proteção. Ele protege o campo moral e o campo patrimonial relativo à criação dele, à obra que ele fez. Então, o campo moral, basicamente, é dele ter o nome dele, o direito de paternidade que ele tem daquela obra. Então, o nome dele vai estar sempre ligado àquela obra, recebendo os créditos, para poder preservar a integridade daquela obra. Ele é o dono daquela obra, ele, em tese, tem o direito de permitir ou não que se modifique aquilo, e de preservar aquilo. Ele tem o direito também de modificar, se assim bem entender, de retirar de circulação a obra, entre outros direitos que estão ligados a isso. Essa questão da paternidade, da maternidade da obra é muito importante. Esse direito familiar, esse direito sanguíneo, biológico, e mais do que isso, espiritual, né? E moral que ele tem em relação à obra. Agora, há também o elemento patrimonial, né? Que é o elemento que traz todos esses números para a gente, né? Que a gente falou, que a gente contextualizou. Que são os direitos que a gente vai tratar em contratos. Porque os direitos do campo moral não podem ser transferidos, tá? Já os do campo patrimonial podem. Então, é o direito de controlar esse uso por terceiros, de permitir que outros explorem comercialmente a obra, e ele também, né? Que outros possam reproduzir, adaptar, traduzir, distribuir a obra dele, tá? E aí que vem a questão também de ter ganhos com isso. E, para isso, a importância dos contratos, para regular cada um desses direitos, cada uma dessas possibilidades, ok? Então, como eu estava falando, os direitos patrimoniais, esses podem ser negociados, pode ser objetos de transferência e de negócios jurídicos, e os direitos morais não, porque eles são inatos, eles são irrenunciáveis, são inalienáveis, tá? Agora vamos lá, quais obras podem ser protegidas por direitos autorais e quais não podem? Bom, o cerne aqui é criação do espírito humano, né, no ramo das obras literárias, científicas e artísticas, de uma forma geral. Então, assim, não há o que se fala, não aqui nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre originalidade e tudo mais, sobre se a obra é boa ou ruim, o quanto ela vale ou quanto ela não vale, para fins de proteção, tá? Agora, exige-se uma presença de originalidade, a gente vai tratar sobre isso. Agora, é importante saber o que não está protegido por direito autoral, né? Dentro dessa ideia de criações, né, intelectuais. Porque existe, para a criação, para a obra ser protegida, a gente vai falar sobre isso, precisa ter um elemento da materialização dela, né? Ela está consubstanciada em algo, ela está formatada, minimamente formatada. Por isso que ideias, métodos, projetos não acabados, né? Não estamos falando aqui de projetos de arquitetura, por exemplo, e os desenhos desses projetos, porque essas são protegidas. Agora, as informações gerais, fatos, notícias por si só, elas não são protegíveis por direito autoral, não são protegidas pelo direito autoral. Agora, e temos a lei de direitos autorais, ela estabelece aqui, um rol, mas esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, fala de música, coreografia, desenho, pintura, obra audiovisual, né? As diversas obras literárias, né? Enciclopédias e tudo mais. Ela fala de diversas possibilidades.
falando sobre o grau de... uma coisa importante, tá? Quando a gente fala de direitos autorais. Um ponto muito importante. Quando a gente começa a pensar assim, acho que começa a melhorar um pouco o nosso entendimento. Os direitos autorais, eles são uma gama de direitos. Não é só um direito, né? E não estou me referindo apenas à questão de direito moral e direito patrimonial. Mas é um conjunto, principalmente na música, ele é um conjunto de direitos, prerrogativas, acordos e regulamentações que nos ajudam a entender e atuar na área. Então, pensem nisso, porque depois, quando a gente for entrar nas modalidades de direito e tudo mais, a gente vai ver que vários tipos de utilização, as modalidades de direito são as diversas possibilidades de utilização da obra. A gente vai poder entender que essas diversas possibilidades, muitas vezes, estão ligadas entre elas. Então, muitas vezes é uma reprodução, mas que para ela ser reproduzida, ela teve que antes ter sido possível ter um direito de gravação fonomecânica, depois teve que ter um direito ali de edição, que ajudou a fazer isso, ou um direito de inclusão, de sincronização, e está tudo muito ligado, depois de disponibilização, né, de acesso, de organização. Então, essas modalidades de direitos estão muito ligadas entre si. E a própria organização das pessoas que atuam. Só para começar a sair um pouquinho, né, dessa coisa mais teórica, já entrando, tem essa questão do grau de originalidade, né? A obra original, porque você pode fazer obras derivadas, tá? Você tem uma primeira criação e você pode desenvolver obras derivadas, né? Para isso, se você quiser utilizar uma obra de terceiro, uma obra pré-existente de terceiro, você tem que entender que a obra dele, via de regra, é uma criação primígena. É a versão primeiramente estabelecida e masterizada, ou materializada da obra, né? A partir daí, e precisa ter um elemento de originalidade para ser essa obra protegida por direito. Então, tem a questão de ser originárias e de ser original. A questão de ser originária, ela de ser aquela primeiro formato daquela obra, que depois teve adaptações, versões, que a gente vai entrar um pouco nisso. Mas a questão, tanto da obra original quanto das obras derivadas, é preciso ter um elemento de originalidade. Ou pelo menos uma originalidade relativa, né? Uma vez que há um certo, nesse conceito de criação artística, literária e científica, tem uma certa subjetividade, porque não precisa que a obra seja revolucionária, não tenha precedentes, né? Nesse sentido. Ela vai usar elementos de outras obras, da mesma qualidade dela, assim, né? No mesmo âmbito dela, por exemplo, uma obra musical, você fazer uma versão, ou pegar, você fazer uma obra litero-musical, que tem letra, e pegar e se basear num poema, por exemplo, ou se basear numa outra música, para se fazer uma nova versão, um novo arranjo. Então, entender que essa originalidade, ela é relativa. Ela vai ter elementos normais, ela não é original do zero, não é revolucionária nesse ponto. Ela tem, tanto é que existem estilos, por exemplo, entrando já na música, diversos estilos musicais, e há diversas músicas nesses estilos que, de certa forma, são parecidas. Por exemplo, blues, né? Então, você vê ali que são... você já identifica, você já sabe até como vai terminar. Isso acontece também bastante no sertanejo, né? Por exemplo, mas existem vários outros estilos musicais que você já imagina como vai ser o fim da melodia, né? Ou como vai ser aquele restinho do refrão, ou como vai ser a rima, né? Então, você tem isso. Isso mostra que não há uma originalidade, não, mas há elementos suficientes para proteção, tá? A gente poderia entrar em outras situações, para falar assim, a questão da obra ter uma utilidade ou não. Em tese, essas obras, as obras artísticas, valem a pena por si só, pela contemplação. Podem ter alguma outra finalidade? Eventualmente podem, tá? Mas não via de regra, não se exige utilidade. Aliás, quanto mais em tese, essa obra tiver mais no campo da utilidade, talvez até se questione um pouco do valor artístico dela, dependendo da situação. Exemplos,
um objeto de decoração e uma obra de arte, por exemplo. Tá? Mas isso é uma questão complexa, a lei mesmo não trata muito sobre isso, mas só para a gente ter esses conceitos. Aqui, você tem a versão original de uma música, todas essas músicas aqui foram gravadas, tá? Alguém gravou, alguém ficou ali, sentou, compôs, né? No caso aqui é o Jorge Ben, que foi o primeiro, que o violão dele lá na casa dele, estou imaginando, compôs a música Mais Que Nada. Depois ele foi para um estúdio, tal, mediante determinadas circunstâncias, provavelmente tinha um contrato naquilo, né? Ele fez lá com outros músicos, com um produtor, num estúdio, ele gravou essa música Mais Que Nada, e essa música foi reproduzida, foi distribuída. As pessoas tiveram acesso a isso, inclusive outros artistas. Daí você teve, por exemplo, o Sérgio Mendes, que fez um arranjo para essa música, gravou, esse arranjo pediu autorização para o Jorge Ben, gravou essa música e lançou, nos anos 60, uma versão que estourou no mundo inteiro. E depois de muitos anos, o Black Eyed Peas fez mais uma versão de Mais Que Nada, com o Sérgio Mendes, usando os elementos e tudo mais, porque isso mostra como um autor de uma obra derivada, que foi o Sérgio Mendes, como ele se tornou tão famoso ao simplesmente fazer novos arranjos de uma composição que, por sinal, era de um compositor também bastante conhecido no Brasil e no exterior. Então, isso já mostra um pouco dessa questão das obras derivadas. Direitos de autor e direitos conexos, né? O direito de autor, a gente já falou, ele tem a ver com a criação da obra literária, artística ou científica nesse campo, e os direitos conexos são os direitos de quem... E essa lei de direitos autorais, os países que utilizam esse sistema do direito de autor, são mais de 170, são cerca de 175 países no mundo, eles se baseiam na Convenção de Berna, de 1886. Como eu disse, muitos desses direitos são estabelecidos em convenções. Já os direitos conexos são os direitos de quem interpreta essas obras. No exemplo que eu coloquei ali atrás, o Jorge Ben é compositor, né? Então ele tem direito, né, de autor sobre a música. Mas ele também é intérprete dessa música, então ele também tem direitos conexos de intérprete. Quando o Sérgio Mendes ele faz um novo arranjo, interpreta essa música, grava, ele também é intérprete, mas ele também tem direito autoral por ter feito o arranjo dessa música. Nós vamos entrar nisso. E o Black Eyed Peas, supondo que fez uma nova versão, que pode ser protegida ou não, em tese, tá? É simplesmente um intérprete. Mas acho que nessa música em especial, acho que eles criaram também, desenvolveram novos arranjos, novos elementos, e também tem um conteúdo, tá? Protegido também como autor de direito autoral, apesar de não serem autores da obra. Eles são considerados o quê? Detentores de direitos derivados, no caso de arranjadores. Quando eles tocam ou cantam essas músicas, eles têm direito de intérprete, que está dentre os direitos conexos. O que são direitos conexos? São os direitos vizinhos, correlatos aos de autor. E esses direitos, eles são protegidos também por uma convenção que ajudou a protegê-los, né, a cuidar, mas que é a Convenção de Roma, se não me engano, em 1980. E tratam disso e tudo mais. E também, desde antes já eram protegidas, mas essa convenção começou a dar direitos não só para os intérpretes, mas para os músicos, para as produtoras fonográficas, para as emissões de radiodifusão, tá? E então a gente tem esse grande feixe de direitos, né? Dos direitos autorais e os direitos conexos de autor. Na música, isso muito representado. Direito autoral, composição musical, a música em si, e os direitos conexos com a interpretação, com a gravação disso no fonograma e com a sua emissão pela radiodifusão, né, que produz esse conteúdo e transmite essa obra. Porque eles dão uma nova vida, isso é uma criação legal, jurídica, né, uma ficção jurídica, de que a produtora fonográfica é que viabiliza isso. E esse tipo de entendimento já não coube muito quando se falou, por exemplo, de obras audiovisuais. Mas isso é um outro assunto, mas, de novo, a importância dos contratos para regular isso. Tá? Então, de novo, aqui é mais ou menos o que a gente está falando, né? Tem o autor, tem o coautor,
tem o titular de direitos originários e derivados, tá? Quando a gente for falar dos agentes do mercado, a gente vai entrar um pouco melhor nisso. Então, quando a gente fala direitos autorais, a gente está lidando com os direitos de autor, mas também os direitos conexos ao de autor. Então, quando eu falar essa expressão direitos autorais, abarca esses dois braços aí. E ele é basicamente o direito autoral, como a gente já vinha falado aqui, como os direitos do ramo da propriedade intelectual, ele trabalha com essa questão do monopólio da utilização da obra, que dá esse direito de exclusiva ao detentor. Modalidades de utilização dos direitos autorais, né? As formas pelos quais esses direitos podem ser utilizados pelo seu detentor ou por terceiros, né? Então, esse monopólio, esse direito dado ao autor da obra, ele serve para qualquer tipo de modalidade de utilização. E ele está ali na estrutura dos direitos patrimoniais. Você vê que, a partir de agora, estamos falando de direitos patrimoniais, porque os direitos morais nós já definimos muito bem e vimos até onde ele pode ir, né? Na verdade, ele não pode ser transferido e tudo mais. Então, a partir de agora, a gente vai focar muito nos direitos patrimoniais, desse duplo direito que forma esse direito sui generis, que é o direito de autor, direitos autorais. Então, aqui, dentre as possibilidades, né, de você utilizar a obra musical, o conteúdo musical, você tem a reprodução, a edição, que a gente vai depois entrar em cada um deles, a adaptação, a tradução, sincronização, distribuição e comunicação ao público, né? Quando a gente fala da distribuição e comunicação, no caso aqui da comunicação ao público, nós também podemos colocar aqui como exibição pública, tá? Que é um direito muito importante na música, porque, via de regra, para você utilizar uma obra, né, dentre as obras protegidas por direitos autorais, você precisa de autorização. No caso da obra musical, uma autorização mais direta, né, há um sistema diferenciado em relação a essa autorização, que faz com que as pessoas, né, os meios usem as músicas sem ter que ir lá pedir necessariamente por o autor, mas sim num sistema de gestão coletiva que faz com que você tenha um acordo com esses representantes, no caso o ECAD, tá? Que nós vamos falar sobre ele, e você vai poder utilizar músicas e depois vai pagar por aquilo, tá? Vai ter ali, e aí numa festa aberta, numa festa privada, por exemplo, numa festa de casamento, o uso da música no supermercado, né? Tocando ali, nos shows, na TV, no rádio, nas plataformas. Então, em todos esses momentos, vai ter a modalidade de exibição pública, que as pessoas não vão necessariamente pedir autorização para tocar direto, porque já há um sistema nesse sentido que permite isso mediante um pagamento já mais ou menos previamente ajustado. Okay? Na execução pública a gente vai ter um capítulo inteiro explicando toda a estrutura e tudo mais. Exato. E aquela que pergunta, esses direitos de autor podem ser negociados? Sim, tanto é que nós estamos fazendo um mini curso, um encontro aqui, 3 encontros para falar sobre isso, né? No final das contas, de contratos relacionados à música. Então, sim, pode, sim. É que tem uma questão de uma lei de 78, que é mais relacionada a atores, né? Que é muito ligada a isso, que tem ali uma certa limitação, mas isso não cabe via de regra no mundo da música, tanto é que os contratos, a gente vai poder ver, você vai poder fazer contratos de transferência desses direitos. Basicamente, quais são as modalidades, né, de contratos, vamos dizer, tipos de contrato? Basicamente, você tem a cessão e a licença. A cessão tem essa característica da transferência definitiva, parcial ou total, tá? Mas é uma transferência definitiva. A limitação por tipos de direitos ou por território, então, você pode ainda decupar um pouquinho isso, você pode fazer ajustes nessa transferência definitiva. Pode ser da parcialidade da obra, pode ser na totalidade da obra, mas também em relação a determinadas modalidades dentro daquela, você pode permitir que ele possa
gravar a música, mas não necessariamente autoriza que essa música seja colocada num filme ou numa publicidade, ou que você lance partituras e venda por aí, tá? Então, você pode limitar isso. Você pode estabelecer questões de a pessoa que adquire esses direitos de cessão, pela cessão, ele tem uma titularidade em relação a essa obra, a titularidade derivada, né? Que existe a autoria, continua do autor. A titularidade é do autor. Quando ele passa isso para um terceiro, ele tem essa titularidade derivada, que na verdade a gente chama que ele é um detentor de direitos, grosso modo. E, via de regra, deve ser feita por escrito, ou seja, através de contratos, de acordos, tá? E ele tem algumas limitações, que depois a gente vai ver o que é bom ou não é bom, o que geralmente é aceito, o que não é aceito nos contratos e os fundamentos, como, por exemplo, você falar genericamente que você cede para todas as modalidades que vêm a existir e tudo mais. Então, existe certas situações que a gente vai tratar quando a gente falar especificamente dos contratos. E você vê que isso está muito em voga hoje em dia, né? Vocês veem, não sei se vocês acompanham, mas é muito comum aí, a grande mídia mesmo fala, né? Catálogo acabou agora o catálogo do Pink Floyd, estava à venda por 2,5 bilhões, o do Bruce Springsteen por 500 milhões de dólares, David Bowie, e por aí vai, o próprio Bob Dylan, entre outros, vendendo, né? No direito autoral a gente não usa muito essa questão de vender, mas assim, ele está transferindo os direitos, cederam os direitos ou licenciaram os direitos. Aqui, nesses casos, eles fazem a cessão, muitas vezes, das suas composições, ou boa parte delas, mas também dos direitos que eles têm como intérprete nas gravações que eles fizeram para as gravadoras. Nós vamos entrar nisso quando a gente fala dos players, dos contratos e tudo mais. Tá? A licença, ao contrário, é uma permissão de uso que pode ser temporária, exclusiva ou não, ou seja, eu posso licenciar para você e para o outro um direito, um determinado direito. Pode ter limitação territorial, né? E não gera uma transferência de titularidade. O autor continua sendo dono, ele só aproveita para aqueles direitos por um determinado tempo ou numa determinada situação, deixar transfere esse dinheiro, muitas vezes por uma remuneração, por royalties, que é uma participação nos rendimentos que esse terceiro vai ter. Tá? Então, é muito comum na música, as licenças, para você usar uma música já existente num filme, por exemplo, ou num comercial. Né? Não vou ceder os direitos para a produtora em relação a essa obra. Não, eu vou licenciar para que essa obra seja incluída nesse filme, né, que a gente chama de sincronização, e sim, pelo prazo de produção dessa obra. Né? Não faz sentido daqui 5 anos, opa, para a obra, tira a minha música do teu filme. Não, né? Tem todas essas negociações, existem toda uma série de contratos, a Pilar vai falar muito sobre isso depois com a gente, tá? Mas é basicamente isso, para vocês entenderem um pouco. Geralmente, isso tem a ver com a questão da obra ser pré-existente e tudo mais, tá? E depois a gente vai falar do que é obra, do que é fonograma, deixar bem diferenciado uma coisa da outra, tá? É que a gente está tentando seguir aqui uma linha para falar dos principais tópicos relacionados a direitos autorais, para a gente estar na mesma página para aí seguir e fazer essas diferenças e tudo mais. Então, a gente está tentando conhecer alguns institutos para depois reconhecê-los e diferenciá-los. Uma cláusula e um princípio muito importante quando a gente for ver os contratos é a questão da interpretação restritiva, porque isso está disposto na lei de direitos autorais. Tá? Basicamente, o que não está escrito no contrato não pode ser feito, não pode ser presumido que pode ser feito, desde que essa presunção prejudique os interesses do autor. Então, o autor é protegido, porque isso faz parte do direito do autor. Só fazendo parênteses aqui. Só fazendo parêntese, por exemplo, quando se diz todas as mídias, né? Estou licenciando ou cedendo todas as mídias, o que são todas as mídias? Você tem que explicar cada tipo de modalidade de utilização ou de mídia a ser utilizado, para que você tenha determinado cada ponto desse. Né?
Exato, exato. E dentro dessa ideia de poder negociar, uma coisa que tem surgido muito hoje em dia é a questão de você poder negociar os créditos oriundos dessas explorações dos direitos das receitas, das obras ou das interpretações de uma pessoa através dessas associações. Falaremos sobre isso também, mas é mais uma forma que tem surgido aí, cara, com muito destaque em relação aos direitos, né, musicais, né? Bom, vamos lá. Outros elementos importantes para a gente entender os contratos, entender o mercado, entender os direitos autorais na música. São os prazos de proteção e domínio público. A obra musical, né, a composição musical, ela é protegida por 70 anos, o tempo da vida do autor, mais 70 anos contada de 1º de janeiro ao ano subsequente ao seu falecimento. Então, se a pessoa morreu em 31 de dezembro de 2021, vai começar a contar o prazo de 70 anos a partir de 1 de janeiro de 2022. Se essa pessoa morreu em 1º de janeiro de 2021, vai começar a contar os 70 anos em 1º de janeiro de 2022. 70 anos, tá? Então, você tem isso. E, por exemplo, você tem situações em que... quando é uma coautoria, que a gente vai falar um pouquinho, as obras são feitas também em coautoria, né? Nem sempre as obras são feitas por uma só pessoa. Nesses casos, qual é o prazo? Da morte do último coautor que se conta o prazo. Tem um caso que a gente costuma contar, né, bastante, que é o caso até do exemplo aqui, do Noel Rosa. Ele morreu muito cedo, acho que com 26 anos, ou 1920 e pouco, alguma coisa assim. E ele tinha algumas tinha músicas só dele, né? Mas tinha algumas coautorias. Um dos coautores era o Braguinha, se eu não me engano, né? Que morreu relativamente há pouco tempo, sei lá, 10 anos, né? Então, em tese, tem músicas do Noel Rosa que já entraram em domínio público já há alguns anos, tá? Uns 10 anos já entraram, alguma coisa assim. E músicas deles que ainda vai ter, sei lá, mais 60 anos de proteção, né? Músicas da qual ele participa. Para você notar como essa questão é importante de saber quando é uma obra em autoria e em coautoria. A questão dos fonogramas, que a gente chegou a comentar aqui, que a gente vai falar mais para frente, que são as obras, que é a fixação dessa obra, que é a gravação dessa composição. Por exemplo, tem músicas, tanto do Noel quanto da Chiquinha Gonzaga, que são regravadas a todo momento, né? Quando isso é gravado num fonograma, esse que é o nome, né? E é colocado para tocar na rádio, no filme, eventualmente num CD ou no Spotify, ali, ou numa distribuidora digital, ele tem o prazo de 70 anos da fixação dele, e ele cai em domínio público, tá? Então você pode usar esse fonograma. Agora, tome cuidado, tem uma música, uma composição musical dentro desse fonograma, e às vezes tem até um arranjo novo. Então, tomar cuidado, porque não é porque o fonograma caiu em domínio público que você vai poder usar, por exemplo, num filme, colocar aquilo sem pedir autorização para o autor da música, ok? Então, vai ter algumas músicas que... Isso que é importante, a gente vai entrar nisso depois, de diferenciar a obra do fonograma. Tudo bem? A obra musical, ela precisa ser registrada? Não. A lei de direito autoral diz que não é necessário o registro. No copyright é uma outra coisa, mas aqui no sistema de direito de autor isso não é necessário se fazer isso. Porque é uma ficção legal que, no momento em que você está criando, vem um raio e protege a sua obra como uma obra que está dentro do âmbito da proteção do direito autoral. Então, a partir do momento que você consegue, evidentemente, transformar isso numa composição, como a gente já definiu ali, materializada, no ponto de vista de ter ali uma definição estética e poder ser comprovada, poder ser demonstrada, você já tem uma proteção. Você não precisa registrar. Mas é sempre bom registrar, dependendo da obra que você for fazer, para ter mais uma segurança jurídica e ajuda em alguns elementos dessa segurança de mostrar uma originalidade, como, por exemplo, a anterioridade. Mas outras coisas, ela pode ter uma
presunção em contrário também, pode ter outras provas, tá? Não basta apenas isso. Por outro lado, como nós estamos falando aqui da percepção patrimonial dessas obras e fonogramas, é importante que haja um cadastro dessa música. Para quê? Para que as associações de direitos autorais, né, através das associações de direitos autorais, e através de cadastro, o uso de metadados, de novo a tecnologia envolvida, né, na proteção dos direitos autorais na música, eles possam identificar essa obra toda vez que ela for utilizada. Principalmente, e assim, fundamental, que esteja gravada num fonograma e que esse fonograma esteja cadastrado num sistema chamado ISRC. Depois falaremos também sobre ele. Mas através desse cadastro no ISRC, que o pessoal chama do RG da música, né? Da música não é do fonograma, porque a música está ali, mas o que o protege, inclusive a música, é o fonograma nesses casos. Então, é muito importante que você tenha esse cadastro. Ele é mundial e vai poder servir para ganhar dinheiro, basicamente. E para você poder fazer o mapeamento dentro do possível das músicas. Porque imagina, quantas versões tivemos de Garota de Ipanema, né? E todas elas têm proteção, às vezes por conta do arranjo, mas sempre por conta de uma interpretação e de um fonograma que está ali, que tem cadastrado, registrado. Então, o dinheiro, sim, arrecadado, dependendo da modalidade de utilização, vai para os autores, Vinícius e Tom, mas também vai para o intérprete. Por exemplo, os herdeiros do Frank Sinatra e quem mais interpretou essa música, tá bom? Então, é interessante a gente ter isso em mente. Bom, quando você protege, você tem uma lei protetiva e você dá direitos e uma certa propriedade, mas confere direitos, toda vez que esses direitos são violados, você tem que prever essas violações, tem que prever sanções para elas. No caso do direito autoral, você tem muito isso, né? Então, você tem... E a principal forma, existem várias formas de você violar os direitos autorais. Por exemplo, incluiu a música num filme ou numa publicidade sem pedir autorização, tá? Isso é uma infração aos direitos autorais. Você fazer um plágio, embora o plágio não esteja listado na lei de direitos autorais, você não vai encontrar essa palavra na lei de direitos autorais, ela é uma infração a direitos autorais, porque é o cara que pega a música, pega os elementos essenciais dela e tira e coloca como se fosse dele. Depois a gente pode discutir, se tivermos tempos, diversos casos interessantíssimos de plágio. Eu comecei a gostar de direito autoral, né, principalmente de música, por conta desses casos. É sempre interessante, né? Eu estou citando esse aqui, mas eu poderia citar diversos. A gente pode depois, se tiver um tempinho, e se vocês tiverem interesse, a gente pode, depois que a Pilar falar e tudo mais, a gente tiver um tempo, e se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar sobre diversos casos. A gente precisa mandar bala no conteúdo, tá? Porque tem bastante conteúdo. Da minha parte aqui já estamos acabando. Que é um ponto importante, a gente falou sempre até agora da questão das limitações aos direitos... A gente falou da proteção aos direitos autorais. Ou seja, esse monopólio, esse direito exclusivo do autor ou do detentor de direito de poder autorizar terceiros a utilizar ou não, né? Ele é dono daquilo, é muito não, entre aspas, para a sociedade, vamos dizer assim. Apesar de ter essa lógica de, olha, eu estou incentivando quem está criando ou quem ajuda na produção também, mas se você quer usar música, você tem que entender que você vai ter que pagar, vai ter que ver essas questões de acesso e tudo mais. As limitações aos direitos autorais, ele traz justamente essa exceção, essas brechas para uma utilização sem que você tenha que pedir autorização para esses detentores de direitos, né? Aqui no Brasil, você tem umas limitações que estão colocadas na Lei de Direitos Autorais, que é para fins de estudo, crítica ou polêmica, pequeno trecho, paródias e paráfrases, né? Pequeno trecho. Quanto eu posso usar? 8 compassos, uma linha? Gente, na lei de direitos autorais não tem isso. Então, é muita subjetividade,
tem nisso. Podemos entrar depois mais com as perguntas, tá? Só estou passando para dizer que, assim, que não dá para estabelecer. A gente pode falar aqui sobre samplers, sobre uma série de outras situações, para ver o quanto da essencialidade da obra que foi utilizada e o quanto que ela tem importância para essa nova obra que está utilizando. Essa citação para fins de estudo crítico-polêmica, dependendo da situação, você pode utilizar para ensinar música, por exemplo, também não tem algo específico nisso, você tem relacionados à música para venda, né? Para vender ali o produto e tudo mais, né? Até se discute, para você vender o disco que você pode usar na sua loja de música, ou para vender, por exemplo, o aparelho de som que toca a música, né? Então, tem essas várias situações. Então, aqui são as limitações intrínsecas aos direitos autorais, aquelas que estão na lei de direitos autorais. Você tem aqui paródia e paráfrase. Paródia é uma questão complexa, porque às vezes ela é utilizada para um fim de publicidade, às vezes é utilizada para fins políticos, para uma campanha política. E como fica o direito moral de autor, né? Porque a paródia, todo mundo na paródia é interessante, que ao contrário do plágio, na paródia, quem está parodiando, ele quer que você saiba que ele está falando daquela música. A essência daquela música está lá. É importante que as pessoas saibam qual é a música original, né? E isso já aconteceu, temos decisões nesse sentido. Também, se tivermos tempos, vamos conversar sobre isso. As limitações extrínsecas são aquelas que não estão na lei de direito autoral, mas ela vem de uma interpretação constitucional e tudo mais, de um interesse público. Também temos exemplos nesse sentido, tá bom? Importante aqui, por último, né, falar um pouquinho da diferença entre... A gente falou muito daqui do direito de autor, que vem de um sistema francês, né, de proteção, e que foi abarcado por essas convenções que eu mencionei, né, principalmente a de Berna, mas também a de Roma, e ela tem muito a ver com nosso tipo de tradição jurídica, né? Ao contrário, por exemplo, do sistema de copyright, que historicamente associado aos países do common law. E ali a proteção se dá à cópia, como diz, né? A reprodução daquilo, tem uma visão mais de comércio, de um setor da economia para fomentar aquilo, e a partir daí mais conteúdos são criados, se protege quem investe materialmente naquilo, evidentemente que há uma retribuição também, mas as questões relacionadas, principalmente o direito moral, eles já não são tão fortes quanto no direito de autor, que protege basicamente o autor. Então, quando você fala de limitações de direitos aqui, nos Estados Unidos, você tem lá um sistema de fair use que é mais genérico e ele tem mais categorizado. Aqui, no nosso direito de autor, as limitações, né, que são o uso justo, eles vêm em decorrência da regra dos 3 passos, que é uma regra estabelecida em Berna, e que ele é mais ou menos adaptado no inciso 8 do artigo 46, que fala sobre o uso de pequenos trechos, mas também está ligado ao inciso 2 desse mesmo artigo, que fala para uso de estudo crítico ou polêmica na medida justificada, né? Então, sempre tem aí um critério de proporcionalidade ao uso. Então, uma vez a gente tendo falado isso, eu acho que a gente está pronto, né, Pilar, para ir para um próximo passo, que é para falar sobre os conteúdos musicais. Tudo bem? Acho que nós temos algumas perguntas que nós vamos... Eu anotei aqui, já temos quase 25 perguntas. Excelente. Podemos fazer isso? Eu joguei aqui no Word. Final, né? Pois é, porque a gente, de repente, se a gente não conseguir responder todas hoje, tá? A gente pode tentar responder no início da próxima boa ideia. aula, porque assim, tem vários temas distintos. Então, assim, a gente compila, organiza. Exato. E tá bom. Tudo bem? Aí, tudo bem para vocês, se for desse jeito? Porque eu vi que tem várias perguntas, eu fui copiando. Maria, obrigado. Miriam, Jacob. Ok, tá bom. Que tem da Raquel, Júlia, tem desconhecido, Antônio Carvalho Cabral, Sofia Santos, Saieira, Miriam. Maravilha. Então, eu até comecei a responder, mas assim,
para a gente não perder o fio, né? Eu acho melhor, de repente, a gente anotar tudo. Ótimo. E a gente Vocês vão ver que, como essas coisas que nós estamos comentando aqui, elas vão voltar no decorrer, né? E se alguma coisa não tiver entendido, por isso que é importante essas perguntas de vocês, porque a gente compila, organiza, e porque todos esses conceitos são importantes, para depois a gente chegar nos contratos. Exato. Acho que saiu. Deixa eu compartilhar aqui. Nossa, eu me emocionei aqui. Vocês estão vendo? Só para... Ainda não, Pilar. Ainda não? Agora tá indo. Agora está indo. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim. Tá ótimo. Primeiro, eu até queria agradecer a Isabela e Laura, porque ajudaram a gente nessa apresentação maravilhosa, né, Alessandra? Foram Temos incríveis. que fazer Foram menção incríveis. honrosa aqui para as duas. Não, elas fazem parte aqui do time. Da equipe, do time, nos ajudaram a fazer Parabéns, essa apresentação Isa super. E Lau, por mais um trabalho bacana. Isso. Porque às vezes a gente tem tudo aqui na cabeça, né? Mas a gente não consegue, às vezes, colocar isso em imagens para ficar um pouco mais didático e tudo mais. A gente vai falando, né? E aqui apenas um exercício da gente organizar tudo isso, tá, gente? Vamos, Rita, não posso falar porque eu me emocionei. Na verdade, eu me atrapalhei, né? Esse é o termo correto. Por isso que eu saí. Mas é muito legal, Pilar, a gente ter esse núcleo de pessoas aqui, para a gente trocar essas informações, para a gente, quem sabe, né, formar um núcleo aí para novos projetos com todas as pessoas que estão aqui. Até grupos de estudo, né, no futuro, que a gente queira, né, porque assim são conceitos que, depois de absorvidos, né, que muitas vezes, mesmo pessoas que trabalham com direito autoral, não têm esses conhecimentos tão específicos de música, né? Isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente consegue absorver esse conhecimento, aí a gente consegue estudar, tem tanta coisa bacana que a gente pode estudar para o futuro, né? Então, e essas perguntas vão fazer, já nos orientam também, né? Isso, para a gente até, assim, na próxima aula, né, vocês colocando aqui no chat, eu anotei até a pergunta da Raquel Canto. Tá, eu vou, então, a partir daí, deixa comigo aqui. Tá bom, aí você vai vendo. Bom, a gente vai falar agora dos conteúdos musicais, né, que é mais especificamente. O Alessandro passou até agora por uma aula aí de direito autoral e todos os conceitos básicos que são muito importantes para a gente entender, né, aonde que a gente está querendo chegar na música, né, que são conceitos extremamente importantes e essenciais no entendimento, né, para a gente entrar agora, sim, mais especificamente no campo musical. Duas questões que a gente realmente tem que entender, que é básico, são as obras musicais e os fonogramas, né? A obra musical é qualquer composição musical com ou sem letra, tá? É a criação da obra musical. Já o fonograma é a fixação, é a gravação, tá? E a execução e interpretação de sons, tá? Desta obra audiovisual, desta obra musical. Ou de uma obra audiovisual. Quando a gente fala videofonograma, por exemplo, nós estamos falando de um fonograma fixado em uma obra audiovisual. Ou seja, um clipe, por exemplo, é um videofonograma, né? Você tem a fixação daquela interpretação, né, de uma obra musical, na obra musical a gente vai entender a estrutura de como ela é composta, né, para depois entender a estrutura de como um fonograma é composto. Isso é muito básico. Às vezes pode ser... a gente está assim, repetindo isso na aula, mas isso é muito importante, muito mesmo, que vocês entendam essa diferença. Tá? Porque só assim vocês vão entender quando a gente for falar dos contratos e desses agentes diferentes, né, dentro do mercado musical. E os royalties musicais é a remuneração da exploração de direitos autorais e conexos, tá?
que vão variar, obviamente, de acordo com a forma de uso, se é reprodução, se é venda, se é streaming, de qual forma, né? O royalty musical, até estava falando mais cedo com as meninas, é muito curioso, porque lá na época da Rainha Ana, até tem a Rainha Ana aqui, tinham aqueles grandes mestres que faziam os livros, né? E escreviam apenas uma cópia, né, daquele livro, ou seja, era um livro feito à mão, né? E a Rainha Ana disse, bom, mas eu quero ter cópia disso. Eu também quero poder levar, porque às vezes eram livros muito cheios de, né, de segredos ou descobertas e tudo mais. E aí começou a ter a questão do copista, né? Ou seja, quem é o copista? É aquele que copia o livro original. E a partir dessa cópia, né, que foi feita para a Rainha Ana começou a dar um dinheiro real, uma remuneração real, que daí se origina a palavra royalties, né, que é a partir desse dinheiro real de Rainha Ana que vem a palavra royalties. E aí tem royalties musicais, tem royalties, enfim, de petróleo, tem royalties de patentes, tem um monte de royalties, mas aqui a gente vai falar dos royalties musicais, né? Então, vamos entrar agora no mundo da obra musical. A obra musical ela é composta, tá, dessas figuras. O autor e compositor, tá, e pode ou não ter uma editora. Não necessariamente você precisa ter uma editora, mas é sempre bom ter uma editora, né, para cuidar, né, do seu catálogo, das suas obras musicais. O autor-compositor é uma pessoa física, né, criadora de obra literária, artística ou científica, de acordo com a Lei de Direitos Autorais, né, de acordo com o artigo 11. Quando ele faz a criação daquilo, ou seja, a criação de uma obra musical, o que é uma obra musical? São sons musicais, ritmo, melodia, harmonia, e pode ou não ser uma letra, ter uma letra ou não. Por isso que a gente fala de obra musical ou litero musical, né? Que tem apenas a melodia e aquela que também pode ter a letra, né? No Brasil, a gente não faz muita distinção do autor-compositor, né? A gente coloca eles mais ou menos no mesmo... Tanto é que, por exemplo, no ECAD, quando você vai, né, nas sociedades, quando você vai se cadastrar ou registrar, você meio que entra como autor-compositor. Mas, a princípio, você pode dizer que o autor é aquele que seria o autor da letra musical e o compositor da melodia, né, e dos ritmos, dos sons musicais daquela obra musical. Mas no Brasil não se faz muito essa distinção, não. A gente sempre fala autor-compositor, né? E aí aqui a gente vê a primeira vez um contrato, tá, que a gente vai falar minuciosamente na última aula, que são os contratos de edição, ou mais conhecidos como contratos de cessão de direitos autorais patrimoniais, né? Antigamente se falava muito do contrato de edição, você até fala, bom, editora, contrato de edição, mas hoje em dia nada mais é do que um contrato de cessão de direitos, ou seja, um contrato de transferência de direitos patrimoniais para uma editora, tá? Uma editora é uma empresa constituída, né, para promover, divulgar, autorizar a inclusão das obras musicais, né, em produtos fonográficos, no mercado, em sincronização, e principalmente administrar o resultado econômico dessas obras musicais, né? Quando você está falando de um autor-compositor, e ele cria uma obra musical, imagina ele fazer aquela obra musical, se o autor e o compositor eles não são intérpretes, aquilo ali precisa ser gravado, né, para que ele possa gerar, enfim, royalties, novas gravações, possa ser sincronizado, para que vire um fonograma, né, e que possa ser explorado economicamente. Toda essa gama, como a gente vai ver daqui para frente, né, de explorações econômicas, cadastros, cadastros de sociedades, promoção, né, dessas obras musicais, até você encontrar novos intérpretes para essas obras musicais, o autor ou o compositor, de certa maneira, eles são criadores, né? Eles não são administradores, né, dessa obra musical. Até podem ser. Eu conheço muito autor-compositor que tem sua própria editora,
mas não é ele que vai ficar lá no escritório, no dia a dia, né, divulgando essa obra musical, ou fazendo autorização de sincronização dessa obra musical, ou buscando novas obras que ele criou, né, para serem gravadas por terceiros. Então, a importância da editora é muito grande nesse mercado. E esse é o primeiro contrato que a gente vai ver na última aula, que é o contrato de cessão de direitos autorais patrimoniais ou o dito contrato de edição, né? E aqui eu vou entrar num exemplo clássico, tá? De você entender quem são, o que é autor-compositor. Garota de Ipanema, uma das obras musicais mais clássicas do Brasil, tá? Acho que foi a mais gravada, a obra musical mais gravada do Brasil, que tem como autor-compositor Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Eu, sinceramente, não sei quem fez quem. Dizem que Vinícius, o poetinha, né, fez a letra, e Tom fez o arranjo, né, a melodia, o ritmo. Só que, assim, isso pode se confundir. Vinícius pode ter lá colocado partes em piano, assim como Tom também pode ter escrito algumas estrofes. Então, por isso que isso se confunde. E, no final das contas, essa diferença na parte patrimonial, né, assim dizendo, depois que a gente explicar para vocês essa divisão patrimonial, né, dos direitos dentro da obra musical, ser autor-compositor não tem tanta diferenciação, né, em termos de peso, né, de direitos, né? Normalmente são contratos onde se divide meio a meio, normalmente, né? Não posso generalizar, mas normalmente são contratos divididos meio a meio. Aí aqui temos o exemplo, né, de como que o Tom Jobim e o Vinícius transferiram seus direitos patrimoniais para suas próprias editoras, tá? Tom criou uma editora musical que chama Jobim Music, Vinícius tem sua própria, Vinícius, na verdade, os herdeiros, né? Tem a sua também editora musical, que chama Tonga Editora Musical. Como que a gente sabe isso? Né? Que é administrada, que depois também vamos explicar, contratos de administração. Por exemplo, muitas editoras, né, musicais mais pequenas, elas não têm toda uma estrutura, né, enfim, para colocar, para divulgar, para colocar em plataformas, etc. e tal. A gente também vai falar depois das agregadoras, né? Mas elas transferem essa administração para alguma editora maior, né, para que possa administrar essa pequena editora, né? Muitas editoras majors têm diversos catálogos de pequenas editoras, tá? Como que a gente sabe dessa informação? Essa informação ela é pública, tá? Tanto no site da UBC, que é uma das sociedades de gestão coletiva, como no site da Abramos, tá? Quando você tiver que pesquisar, quero saber quem são os autores da música que eu mais gosto, você vai lá, obviamente, você vai ter que entender como fazer a busca, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode explicar para vocês, isso é público, são dados públicos, tá? E você, obviamente, você não vai ter aqui quais são os percentuais, que isso são privados, esses percentuais, né? São contratos, são percentuais contratados privadamente entre as partes, né? Mas você vai entender aqui quem são, tá vendo? Aqui como a categoria, né? Ela não é distinta do Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, compositor, autor, e do editor, e aqui Vinícius também, tá vendo? Compositor, autor também, né? Este é um cadastro clássico que você vai encontrar tanto na UBC quanto na Abramos, Amar, até na própria ECAD. O ECAD também tem um banco de dados onde você pode buscar informações sobre obra musical, mas isso aqui mostra para vocês como é a estrutura de uma obra musical, tá? Que é muito importante vocês entenderem isso. Obra musical, autor, compositor, editora, tá? Para vocês entenderem agora, a diferença, né? Que a gente vai entrar em fonograma, mas, primeiro, a questão, vamos imaginar que Tom e Vinícius não cantem, não são intérpretes, só são criadores. Nenhum dos dois nunca cantou na vida e não vai cantar. Como que você vai externalizar e você vai fixar, né, essa obra musical?
eles podem ter composto em partitura, em poesia, né? Mas como que isso vai ser externalizado para que se torne um fonograma? Obviamente, com a interpretação, né, dessa obra musical. Então, o que é o intérprete, né? Qual a interpretação e execução pública musical? O intérprete, artista, executante, são os cantores, músicos que cantem, interpretem ou executem obras artísticas, ou seja, obras musicais nesse caso específico. O intérprete executante aqui, a gente tem diversas categorias. Isso é o artigo 5º da LDA, né? Onde tem a definição do que é um artista, intérprete ou executante. Alguém aqui tinha perguntado sobre músico, né? Músicos entram como artistas, intérpretes ou executantes. Tá? Então, tem os cantores, os músicos e outras pessoas que façam parte, né, dessas interpretações. E aí agora a gente vai adentrar no fonograma. Né? Bom, o que é o fonograma? Então vamos lá, vamos lembrar lá. Tom Jobim e Vinícius criaram a obra musical Garota de Ipanema. Né? O fonograma é a fixação e gravação da interpretação de sons, tá? Da obra musical. Para que essa fixação de gravação e interpretação de sons, ou seja, vamos lá e vamos imaginar que Tom e Vinícius não cantem, né? Precisamos que alguém cante aquilo. Precisamos que aquilo ali seja externalizado, seja comercializado para que vire um fonograma, né? E que dessa forma essa obra musical com o fonograma, né, circule e tenha o seu enfim, seja explorada comercialmente, em execução pública, em venda, né, física ou digital, em streaming, sincronizada em filmes, né, etc. e tal. Para que você possa fazer essa gravação, você precisa de um outro contratinho, que é a autorização, né, que a gente também vai ver lá no futuro. E a gente está aqui falando dos conceitos básicos, tá? Para que quando a gente for falar, e a gente vai retomar todos esses agentes um pouco mais aprofundadamente, um pouco antes da gente falar dos contratos. Porque é muito importante que vocês entendam todos esses players na hora de fazer o contrato, a diferenciação de todos esses players. Né? Você não pode confundir uma editora com um produtor fonográfico, que é uma gravadora, um selo, né? Assim como você também não pode confundir um autor-compositor com um intérprete ou músico, né? São categorias distintas, tá? São categorias todas protegidas pela Lei de Direito Autoral e pela Convenção de Berna, de Roma e tudo mais, mas são categorias distintas. E é muito importante que isso fique claro para vocês. Né? E aí, então, teremos um outro contrato, né? Porque, primeiro aqui, o titular da obra musical, que normalmente é a editora, né? Ou seja, quem dá autorização é a editora, aqui temos uma autorização para a gravação da gravadora, ou até pode ser do intérprete, o intérprete não tem uma gravadora, um selo, a editora ou até o próprio autor pode autorizar que esse intérprete terceiro grave a sua obra musical. Aqui é um tipo de contrato que vai ser falado no futuro. Mas aqui, quando você está falando de intérprete, arranjador, músico, que vai fazer um contrato desse fonograma, dessa fixação com uma gravadora, temos outro tipo de contrato, que é um contrato de cessão de direitos artísticos, né? Que é um contrato também de cessão de direitos, que o intérprete, músico, arranjador, voz, coro, alguém falou de backing vocals, vão fazer de cessão de direitos para o produtor fonográfico, né? Para que possa fixar esse fonograma, para que possa fixar essa obra musical num fonograma, videofonograma, ou videofonograma. Né? Como o Alessandro já falou, a gente vai falar ali na frente do ISRC, tá? E vocês vão entender por que é tão importante o código ISRC, tá? Para diferenciar, né, essas gravações. Esse contrato de cessão de direitos artísticos vamos falar minuciosamente, porque vamos falar de um contrato específico de intérprete, de um contrato específico de músico. Muitas vezes você tem um músico que cede tudo, né?
inclusive direito de execução pública, ele nem entra no SRC, todos esses pormenores vão ser falados nas aulas específicas de contrato. Mas vocês veem que aqui a gente falando de todos esses agentes, como já surgem todos os contratos mais básicos do mercado musical. Aí aqui você vai ver como que uma obra musical pode ser interpretada por zilhões de pessoas diferentes. A obra musical Garota de Ipanema, né, ela já teve 423 gravações, segundo uma fonte do UOL do ano passado. 423 gravações Garota de Ipanema teve. E entre elas teve Frank Sinatra, né? Teve aquela gravação, que eu não sei se vocês lembram, que é um videofonograma isso, por exemplo, que é aquele que ele toca, né, na abertura das Olimpíadas, que a Gisele Bündchen vem, né, desfilando no meio ali do Maracanã, cantando ao som de Garota de Ipanema, que o neto de Tom toca no piano, né? Essa é uma outra gravação. Tem a gravação da Anitta, a Girl from Rio, né, que pega pedaços da obra musical, né, Garota de Ipanema, de Tom e Vinícius. Então, aqui você vê bem a diferenciação do que é uma obra musical autor-compositor e fonograma ou videofonograma, intérprete músico. E, obviamente, quem controla, né, dependendo dos contratos, essa obra musical ou esse fonograma, no caso da obra musical é a editora, no caso do fonograma, videofonograma, é o produtor fonográfico ou gravadora, né, como a gente pode falar. A gente normalmente, no jargão do mercado, a gente usa muito produtor fonográfico. De uma forma mais livre, a gente usa gravadora, mas é praticamente a mesma coisa, tá? E aqui a gente... Bom, aí aqui você vai entender, né? Olha quantas gravações tiveram de obra de Garota de Ipanema, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um outro cadastro público da Abramos, de quantas pessoas já gravaram, quantos intérpretes, olha o número de intérpretes, já gravaram Garota de Ipanema, né? Imagina, todos eles com o mesmo título, Garota de Ipanema. O que diferencia, obviamente, é a gravadora, os intérpretes e tudo mais, né? Mas olha quantos. Ó, 1, 2, tem muitos. Se você ver aqui também, no cadastro público também da UBC, olha quantas gravações. E mais, por exemplo, você pode ter uma gravação que é do próprio Tom Jobim, tá? E é do próprio Tom Jobim, só ele cantando, só Tom Jobim cantando como intérprete, vamos diferenciar Tom Jobim como autor de Garota de Ipanema com Tom Jobim, o intérprete de Garota de Ipanema. Onde ele pode gravar em estúdio, ele pode gravar ao vivo, ele pode gravar com os mesmos músicos executantes, só que de formas diferentes. E aí você vai entender a necessidade de ter ISRCs diferentes, né? Para que você possa identificar, né, esses diversos fonogramas e videofonogramas, né? Então, aqui eu vou explicar a diferença de dois códigos, né, dois códigos internacionais, que muitos não conhecem o ISWC, tá? Mas o ISWC é o código da obra musical, tá? Onde você pode ter muitas obras musicais homônimas no mundo inteiro. Imagina o número de obras musicais que tem no mundo, né? Normalmente o ECAD ele é vinculado à CISAC, tá? Que é a Confederação Internacional de todas as sociedades de autores e compositores do mundo, que tem um grande banco de dados, onde todas as obras musicais de quem faz parte, né, de todas as associações que fazem parte da CISAC, tem um grande banco de dados de obras musicais, e, obviamente, você precisa ter uma identificação por código, né? Imagina quantos metadados tem ali. Você tem um metadado do título da obra, do autor, da editora, enfim, do outro autor, da outra editora, do administrador, de qual é a sociedade que o autor é cadastrado. No Brasil, de repente, ele pode ser cadastrado no exterior por outra sociedade. Então, esse ISWC, né, ele é um código identificador exclusivo para obras musicais. E cada obra musical tem que possuir um ISWC diferente, tá?
mesmo que seja uma obra musical, por exemplo, Garota de Ipanema 1 ou Garota de Ipanema 2, que de repente Tom e Vinícius, estou supondo, fizeram uma nova estrofe e incluíram uma outra obra musical, vai ter um outro, tá? ISWC. E nesse ISWC também, os titulares, o que são os titulares? Os titulares são autor, compositor, editora, administradora, depois eu vou explicar o que é uma subeditora também. Tem um código CAI. O código CAI, ele é como se fosse o CPF do titular no mundo, tá? Como você tem esse banco de dados com todos esses metadados, com todas essas obras, você tem que ter um CPF ali meio que musical, onde te identifique como autor, compositor ou editora, dentro de todas essas sociedades, né, de gestão coletiva no mundo inteiro. Esse é o ISWC, que é da obra musical. E nós temos também o ISRC, que ele é gerado pelo produtor fonográfico, importante. Quem gera o ISWC é a CISAC, quem gera o ISRC é o próprio produtor fonográfico, ou seja, a gravadora, né? Quem é titular daquele fonograma. E, da mesma forma que o Alessandro tinha explicado anteriormente, o ISRC é como se fosse o RG, né? Eu digo até mais, é um RG com CPF, né? do fonograma. Ele é um código também padrão internacional de gravação, que é utilizado como identificador básico para cada gravação fonográfica de novo. Podemos ter uma gravação fonográfica com Elis Regina e Jacques Morelenbaum, 3 gravações diferentes só com Elis Regina e Jacques Morelenbaum. Porém, uma é ao vivo, outra no estúdio, outra tem um terceiro músico. Cada uma dessas é uma gravação diferente, são fonogramas diferentes e, consequentemente, ISRCs diferentes, mesmo que tenha o mesmo intérprete, até os mesmos músicos, né? Por isso que é tão importante esse código ISRC. ISRC é uma codificação alfanumérica, que é composta de 12 caracteres, tá? Que normalmente tem o país, o proprietário, tá, da gravação, o ano da gravação e um número sequencial. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, essa é uma gravação de Garota de Ipanema, de Elis Regina. Aqui Elis Regina como intérprete, tá vendo? Elis Regina aqui como intérprete. Temos César Camargo Mariano como arranjador, mas também como músico executante, né? E temos aqui diversos músicos, incluindo um super aqui, vários ótimos, maravilhosos músicos, Hermeto Pascoal aqui como músico também. E olha aqui em cima, esse é o ISRC, BR, WM, BR, Brasil, WM. Olha quem aqui é o produtor fonográfico, Warner Music, né? WM. E aqui é o código interno da Warner Music em relação a este fonograma específico. Você vê que a classificação aqui em cima é de estúdio, você pode ter essa mesma composição de intérpretes, arranjador e músicos num ao vivo. Seria um outro ISRC e um outro fonograma, né? Qual é o tipo de mídia que foi lançado na época, né, no CD, né? Temos aqui um código específico do ECAD interno e aqui o lançamento, né? Então, todas essas informações são muito importantes quando você for identificar uma obra musical e um fonograma, né, no futuro, para você entender todos esses nomes e códigos e classificações, né? Professora, Oi. Perdão, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Selma. Tem como esticar um pouquinho a tela, porque está tão minúsculo. Está melhor assim? Falando, melhorou um pouco. Deixa eu botar assim, ó. Assim está melhor? Ah, melhorou já. Tá vendo? Muito obrigada, perdão. Não, tranquilo. É porque eu não estou vendo, eu estou vendo a minha tela, né? Então... Sim, estava aparecendo a sua tela com os slides no cantinho ainda, então ficou menor ainda a tela. Aqui ficou melhor. Ficou, muito obrigada. Deixa eu então voltar aqui, tá vendo? Ó, que isso daqui tudo vai ficar para vocês, tá? Vocês todos vão... Eu sei que deve ter ficado pequeno, né? Sim, professora, obrigada. Mas mesmo assim, é que a gente quer acompanhar assim... Aí tá vendo? Aqui é a obra legal, musical. obrigada. Olha o ISWC aqui em cima, tá vendo? Do lado direito. Sim, no né? cantinho. No cantinho, né? E aí aqui...
você tem o ISRC aqui embaixo, tá vendo? Também aqui no cantinho. E aí agora aqui a gente vai... Eu acho que agora a gente já pode entrar para as perguntas, ali. Você quer? Que eu acho que a gente vai deixar aqui nossos contatos, mas a gente vai pegar todos os... Eu acho legal, Pilar. Né? Já Porque posso ainda fazer tem 20 algumas para minutos. você? Pode. Deixa eu só tirar aqui Pronto. Já não estou mais Eu vou compartilhando. pegar só as que eu vi, né? Depois tem as É, anteriores, porque- depois você me pergunta sobre as anteriores, depois a gente faz uma rapidinha. Bom, temos meia hora, mais ou menos, é isso? Temos ainda 20 minutos. Vamos fazer uma mais ou bateria, menos. então, de Vamos, questões? vamos. Vou fazer as que têm a ver com a sua aula agora, tá? Tá. Eu anotei. Uma muito interessante do Mayer, ele é músico, né? Então, eu vou fazer aqui, tá? Como tem muita gente, não vou pedir para a pessoa fazer, conforme está escrito aqui, eu já faço. Não sou muito otimista com os streamings. Isso fez com que a música fosse mais consumida, mas os serviços pagam muito pouco. Spotify paga menos que $0,01. E eu já toquei em festivais e grandes shows e fui pago pelo ECAD. Mas já estive em locais que teve playlist do Spotify tocando de modo público em festa de mais de 1.500 pessoas e nunca recebi por isso. Existe alguma legislação sobre isso ou é mais sobre fiscalização do ECAD? Eu gostaria só de fazer uma observação, tá? No contextualizando. Aqui você tem duas questões, tá? Por isso que a gente deu alguns conceitos. Uma coisa é de execução pública, outra coisa é a música que está, por exemplo, no show, o que você ganha no show, o que é arrecadado no show. Outra coisa é distribuição digital de música. Nós pretendemos, né, Pilar, se der tempo, falar especificamente sobre distribuição digital de música. Não sei se a gente tem isso programado. Tem, a gente já tem isso programado bem especificamente, porque realmente isso é uma situação que é a grande questão de $1 milhão de todos os músicos e intérpretes do mundo inteiro. Quanto que essas plataformas pagam, qual o percentual por play ou por visualização que essas plataformas pagam, né? E, claro, para o músico acompanhante é pior ainda, porque muitas vezes, na parte de plataformas musicais, esse dinheiro nem chega para o músico acompanhante, se ele cedeu, né, todos os direitos. E, obviamente, depois a gente vai explicar um pouquinho, porque aí é uma questão um pouco que eu acho que levaria até mais tempo, os regulamentos de arrecadação e distribuição do ECAD, tá? Se, por exemplo, um playlist foi tocado em uma festa, né, como você colocou, vai depender muito de como que aquela música foi considerada e foi arrecadada. De repente, ela entrou no que a gente chama por amostragem, tá? Ela não foi ao vivo, né? Uma coisa, às vezes, quando você toca ao vivo, você ganha o teu cachê, né? Ali como músico, e você também vai ganhar ali, de repente, pelo ticket médio, não sei, pelo patrocínio que teve aquele show, e, obviamente, às vezes, aquela sonorização da música, de repente, nem é contabilizada dentro de uma distribuição indireta. Então, são conceitos bastante técnicos que a gente vai tentar abordar no futuro. Né? O mais importante aqui é a gente entender, olha só, a gente está construindo, né, nossa casinha aqui da música. Quando a gente falou lá no início, que, olha, os direitos musicais, ele é uma gama de direitos, uma gama de referências com que o advogado vai lidar no dia a dia, tem a ver com isso, porque, assim, não é só na lei de direitos autorais que você vai resolver isso, não é só... você vai ter que também ver acordos internacionais, você vai ter que ver situações de mercado. Por isso que a gente mostrou, naquele primeiro momento, algumas situações de mercado. Como era o cenário anterior, né? Como se desenvolveu, como foi, como se tornou hoje. Né? Então, isso é importante. Pode parecer que está ali sem sentido, mas é importante para a gente poder entender como mudou um pouco isso, a questão do Spotify, daí a questão da gestão coletiva do ECAD e tudo mais, a participação dos grandes conglomerados de mídia, que tem gravadoras, que tem editoras, que tem plataformas de distribuição e tudo mais, e a função de cada delas. Então, só por aí você vê que merece, né, Pilar? Vamos torcer para que dê tempo da gente falar especificamente sobre isso, mas tem contexto.
tá bom? Eu acho que teve uma pergunta aqui em relação ao ISRC, CAI e tudo mais. Então Todos beleza. eles são gratuitos, tá? Quando você se filiar a qualquer sociedade de gestão coletiva vinculada ao ECAD, é gratuito, tá? Você vai ter um código da própria associação, você também vai ter um código ECAD, né? A parte do ISRC, você como produtor fonográfico, tem o sistema que você pode, na tua sociedade, você pode pedir para eles, né? É tudo gratuito, tá? O CAI também é gerado gratuitamente dentro da sua sociedade. Você precisa dar os dados da obra musical, os teus dados e tudo mais, né? É possível que exista um fonograma sem o cadastro da obra musical? Não existe fonograma sem obra, né? Assim, o fonograma ele é uma fixação de uma obra musical, né? Então, não tem como. Ou pode ser o mesmo, ou seja, por exemplo, Tom Jobim, né, e Vinícius de Moraes lá, eles também interpretaram. Então, assim, eles são, só que tem Tom Jobim e Vinícius, autores, compositores, e Tom Jobim e Vinícius, intérpretes, né? Mas você tem a diferenciação de obra musical e fonograma. Não existe fonograma sem obra musical. Existe... como é que é? A letra sozinha, a Priscila pergunta, a letra sozinha é obra musical? A letra sozinha, na verdade, é uma poesia, né? A não ser que ela seja musicada, né? Ela é uma obra literária, né? Exato. Ele é uma obra literária. Pode ser musicado ou não, né? Existe a obra musical, assim, só, né? Musical, que é basicamente os elementos musicais, né? Sem um texto. Existe a obra litero ou litero, quando junta tudo, que mudou, né? Musical, que é letra e música juntos. Agora, aquilo que a Pilar também falou da questão da a obra musical, litero musical, ela é una, em princípio, tá? Não é divisível, a não ser que se estabeleça isso, mas ela é una. Mas ela também pode ser feita de uma outra forma. A composição é ampla, a lei não entra nisso, mas podemos dar exemplos que ajudam a gente a entender um pouco. Pode, como a Pilar falou, não sabe quem fez a letra, a música, às vezes um ajuda no outro, porque assim, às vezes tem a questão da métrica, da melodia, tira uma música aqui, tira essa nota daqui, ou tira essa palavra, ou troca, então tem tudo isso. Mas também tem situações em que, por exemplo, acho que o Elton John e o Bernd Taupin, o cara manda a letra, o Elton John vai cantarolando ali, vai tentando achar alguma coisa. Artistas são o contrário, eles mandam uma melodia, o artista vai lá e faz uma música. Agora, existem pode tanto a música ser pré-existente, quanto a letra ser pré-existente. Exemplo de letra pré-existente à música. Rosa de Hiroshima, dos Secos e Molhados. Vinícius, que está muito falado hoje, né? Você vê? É um exemplo. Então, poetinha, né? O poetinha, ele tinha um poema, né, chamado Rosa de Hiroshima, que o Gerson Conrad, fazia parte dos Secos e Molhados, musicou, fez uma melodia e transformou isso. Se você for usar a obra musical, você vai pedir autorização para Tonga, né? Provavelmente, eu não sei se essa música está lá, mas vai pedir autorização para a editora do Vinícius, mas também vai pedir autorização para a editora do Gerson Conrad. Agora, se você for só usar o poema, a letra, você pede, nesse caso, como é pré-existente, ela já era protegida antes de se tornar música, você pede só para a editora dessa obra, que é enfim, do Vinícius. Agora, existe Carinhoso. Carinhoso era uma música, né? Era instrumental, uma melodia. Depois que foi feita uma letra sobre ela. Tá bom? Mais perguntas? Exato. Temos perguntas? Eu acho que tem uma aqui que é uma dúvida muito curiosa que muita gente no mercado tem. Qual a diferença de produtor fonográfico para produtor musical, né? Produtor fonográfico é aquele titular do fonograma, né? O titular daquela fixação, daquela obra musical que vira um fonograma. O produtor musical é aquela pessoa, né, que ajuda, e ele pode entrar como arranjador, ele pode entrar como intérprete, ou pode não entrar, né? Mas é aquela pessoa que em estúdio ou ao vivo, ele vai dando o tom, né? Se quiser... Isso é spoiler. Do quê? Do futuro? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar de cada agente desse, exatamente. Mas é importante, porque muita gente confunde produtor fonográfico nós vamos com falar produtor musical, da função, né, deles, sim, com certeza. Produtor musical pode entrar como autor? Se ele for autor,
ele não é, ele pode ser, não tem, o autor, se ele compôs a obra musical, ele é autor, né? É que quando a gente também... falar da função dele, do produtor musical, vai ficar muito claro, né? Essas coisas, tal. É a mesma coisa que você falar da pessoa que está fazendo, como é o nome disso? A pessoa que te orienta num trabalho, uma monografia, ou que faz a revisão de um livro. Pela lei de direitos autorais, ele não tem direitos autorais, tá? Mas o produtor, depois a gente fala sobre isso. Porque o produtor, veja bem, não existe uma corrente que fala, produtor não cria uma obra, o produtor não ajuda a fazer essa letra, não ajuda a fazer o arranjo. Não existe isso, não existe essa regra. O que é importante é vocês entenderem a diferença. É orgânico. Produtor musical pode ser autor, pode ser intérprete e pode ser produtor musical, tá? Aí me perguntaram, produtor musical tem direitos conexos? Depende do tipo de contrato que ele vai fazer e como ele vai entrar no ISRC. Se ele é só aquele produtor musical que fica ali no arranjo e dentro do contrato do fonograma ele nem aparece como titular de nada, não aparece, ganha um cachê. O produtor fonográfico pode vir a ser, por exemplo, um arranjador, como você disse, exato, e daí exato. Ele tem direitos. A Patrícia Santos, Pilar, ela pega um caso bem interessante aqui. Ela, tinha um trend no TikTok que as pessoas pedem para algumas pessoas para criarem letras para aquela melodia e depois cantaria. Quem seria o autor? Essa é a primeira pergunta dela, né? Ela também complementa. Também acontece o contrário, de várias pessoas contribuírem no TikTok e ele criar a melodia e música com as frases dos seguidores. Seria uma obra colaborativa? Eu entendo que sim, né? Mas vamos lá. Todas essas plataformas, essas redes sociais, elas vivem do quê? Elas vivem da nossa criação, né? Leiam aquelas regras sempre que você entra no Instagram, no Facebook, né? Que, na verdade, você está cedendo aquela criação, né? De certa maneira ali. Eu não sei, tem que ver, né? Se de alguma maneira quem seria o titular dessa obra musical, mas é uma obra conjunta, né? Uma obra em conjunto criada ali. Se é o TikTok que vai ser o titular daquilo ali, você sempre tem que ler as regras da plataforma para ver como que a criação que você faz em cima daquela, né? Criação que você faz em cima de vídeos ali colocados no TikTok, de quem vai ser. Isso é muito importante, não sei. E, gente, de novo, aquela questão da tecnologia. A gente falou também rapidamente sobre isso, né? Da tecnologia influenciando na música, não só na distribuição, mas na criação, né? Então, hoje você tem essas novas formas de criação, cocriação, colaboração criativa, inteligência artificial. Então, tem muito pano para manga, que a lei, né, não previa isso e tudo mais. Mas, assim, em tese, tá, como a Pilar falou, pode ser, sim, uma coautoria, tá? Agora, também pode ser uma obra colaborativa, porque existe ali a obra em colaboração é aquela obra que geralmente existe uma pessoa que organiza as participações de cada um, e geralmente as participações são meio estáticas, não obrigatoriamente, mas ele organiza tudo e coloca. Então, por exemplo, existe a organização de um livro que você tem ali os capítulos, mas também existe, por exemplo, isso acontece muito em material didático, principalmente com empresas que criam conteúdos, publicidade. Eu poderia até dizer que não vai ter esse nome, mas numa sala de roteiro, você tem uma pessoa que organiza, que incentiva, que paga. A lei de direitos autorais no Brasil não cuida muito disso. Nos Estados Unidos, nesse sentido, tem o Work for Hire, que não é o caso aqui necessariamente do TikTok, mas que mostra um pouquinho que é a questão da iniciativa e como as diversas contribuições podem formar uma obra. Inclusive, há um questionamento sobre a natureza de como se colocaria a obra audiovisual, porque se você for ver como ela se faz, ela é uma obra em colaboração ou até sui generis, alguns entendem assim, mas a lei de direito autoral tem um artigo que fala que ela é em coautoria entre o diretor, o autor do argumento e o literário do argumento musical, se houver. Então você vê que essas questões de criação e de autoria são complexas aqui para entender. Eu confesso que eu estou meio cringe. Eu não entrei ainda no TikTok, mas gostaria, de repente, sei lá, na próxima aula, Patrícia, eu vou até pesquisar sobre isso
Também se tiver algum exemplo aí para mostrar para a gente, mas existem, eu sei que existem softwares que ajudam na criação de música, tem em todos os campos, né? E aí é muito importante, porque assim, essas plataformas todas, elas vivem muito da nossa criação, né? O Google não cria nada, né? O Facebook não cria nada, o Instagram não cria nada. Quem cria somos nós. E nós, de certa maneira, estamos fazendo eles ganharem dinheiro em cima da nossa criação, né? Então, isso é uma discussão muito grande, assim, de realmente quem é o titular, quem não é, né? Tá tudo muito novo, né? Eles estão criando, principalmente no TikTok, que tem esses videozinhos muito curtinhos e tudo mais. Mas eu sei que assim, o TikTok está no campo musical, ele está já começando a negociar, não sei, tem que perguntar A até para gente o tem pessoal aqui, de... como eles pagam mais a parte autoral, né? Exato. Então, se isso, por exemplo, entraria como uma obra musical que seria do TikTok com aqueles Provavelmente deve ter um autores... termo de uso ali. Exato. Tá? Esse que é o termo que tem que tomar muito cuidado para Agora, entender. e a ideia deles é justamente circular essa informação, então talvez, eu imagino aqui, uma espécie de Creative Commons adaptado, tá? São licenças pré-existentes para você usar um conteúdo que alguém disponibiliza e você pode usar e transformar em obras novas, basicamente, tá? É uma ideia central do Creative Commons, já licenças pré-existentes que você, ao usar esse conteúdo, você... está dizendo que você concorda em usar dentro daqueles termos. Eu acho que deve ser a mesma coisa aqui. Pamela Ana fala, né, se me permite a contribuição, existem obras sem letra, porém com melodia. É comum na música clássica. Entre exemplos atuais, eu citaria o assovio na música do Riminal, do Alok. É melodia, mas não tem letra. Estou me referindo apenas ao trecho do assovio. Acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? A questão melodia, totalmente ligado à música. Inclusive, se a gente tiver a oportunidade de falar sobre plágios e tudo mais, você vai ver que o principal elemento de distintivo de uma música, né, de distinção de uma música, é, via de regra, só melodia, né? E, às vezes, isso inclui também riffs de guitarra, riffs de baixo, de algum instrumento, que são pequenas linhas melódicas. Isso é da música mesmo, tá? Na música clássica tem uma coisa legal, que é aquele... me fugiu o nome agora, mas você tem uma pessoa que escreve ali o libreto, né? O libreto, que é a letra ali, que é uma espécie de argumento para ópera, que também é protegido, tá? Já tive situações assim, de que uma obra, o pessoal falava sempre o nome do compositor musical, mas esquecia do libreto. E o libreto, a pessoa que tinha feito o libreto ainda não tinha dado, já tinha falecido, mas não tinha dado o tempo de proteção. Temos 4 minutos, temos perguntas? Temos um monte de perguntas. É? Assim, eu acho que é melhor a gente... a última aqui, que foi o Antônio Carvalho Cabral, falou do Alok, que eu estou jogando tudo num Word, tá? E eu acho que depois a gente pode sentar ali e a gente vai vendo e tentando responder, né, da melhor forma aqui no chat, ou no chat, ou a gente já vem com a resposta no início da outra aula, porque é muita pergunta. E aí a gente junta mais ou menos as que tem o mesmo... Nossa, teve muita participação aqui, hein? Não, muita. Ótimo, maravilha. Foi ótimo. A gente está com 229 ainda pessoas aqui. Mas então... a maioria deve estar tudo com a câmera desligada e dormindo, hein, Pilar? Gente, a gente pode encerrar? Tem mais alguma... a gente vai guardar isso, vamos tentar responder na próxima aula, né? Vamos fazer isso. Eu já joguei tudo aqui para... Depois eu peço também para a ESA. A gente tenta aí fazer um pouquinho a mais, porque a gente não pode ir muito ao horário, por conta das pessoas que organizam a estrutura, né, da ESA, a gente não pode atravessar os horários. Exatamente. Então, assim... a ideia da gente desenvolver uma comunidade de trocar informações. Exato, a gente pediu, a gente ia respondendo no final, mas a gente não estava esperando tantas perguntas, assim. Quando eu comecei a falar, a gente já estava com quase 25. E aí muitas pessoas foram colocando, então a gente quer tentar responder o máximo que a gente puder para vocês, né? Sempre, de repente, juntando por tema, né, por assunto. Algumas perguntas aqui serão respondidas na próxima aula, no próprio conteúdo está ali, e depois a gente entra. O palestrante chama Amadeu e fala sobre música. Tá vendo? Olha isso, né? Você viu essa? Tá ótimo. Tá bom, gente, mas é isso. Olha, a gente agradece muito a participação de vocês aqui. A gente espera vocês na próxima aula. Agradece aqui os elogios e tudo mais, a participação de todos. E aí, de repente, a gente começa a aula com todas essas dúvidas, até para refrescar a memória,
E aí a gente entra mais no... Mais uma vez, queria agradecer a Isa, a Laura. Zira, tá? Laura. Mariana Mariana está aqui, ó, Costa, nossa querida. A Alice, a Letícia, são pessoas que nos ajudaram aqui a formatar o curso para vocês, tá? E vamos trocando informações. Até que quarta-feira, é isso? Quarta-feira, 7 a gente se vê por aqui.